que para mim o trade tem esse papel de ser esse link, né, de construção de marca, com vendas, com como você leva a mensagem e como você chega no seu canal, seja ele físico ou digital, da forma mais eficiente possível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Esse agora é o episódio 36. Até me desculpem aí quem viu o anterior, ali eu falei 36, mas tive uma gafe. Esse é o 36 real oficial, coloca na tua agenda, não tem erro nenhum. Bom, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo César Duro, sou CEO da Sellers. A Sellers é uma empresa de tecnologia que cuida da digitalização da jornada de vendas, né, entre a indústria e o distribuidor. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer temas consistentes, né, que tragam, né, um valor para a comunidade das Sellers, né, e principalmente trazer grandes profissionais e explorar um pouco da história deles, de como eles criaram a sua visão sobre o negócio. Então a gente está aqui no episódio 36 da segunda temporada, né? Então a gente está aqui durante a nossa segunda temporada, já tem vários outros episódios aí, a gente vai deixar alguns aqui marcados para que você possa ver ao final aqui desse episódio. E para quem já nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente só traz gente fera aqui, e dessa vez não será diferente. A gente vai falar com o Eduardo Abrita, né? Hoje ele é diretor de trade marketing da Bauducco, mas com uma experiência incrível. A gente já estava falando um pouquinho ali antes dos bastidores a respeito disso. Eduardo, primeiramente, muito obrigado de verdade de estar aqui com a gente, né? Para quem não sabe, a gente grava aqui, né, em horários alternativos, então a gente está gravando aqui no final do dia. O Eduardo, né, veio aqui, atravessou a cidade para estar aqui com a gente, então muito obrigado por ter, né, se disposto a estar aqui e gerando valor para a nossa comunidade. E, Eduardo, fica à vontade de se apresentar aqui para o nosso público, falar um pouquinho de você, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Tá ótimo. Primeiro, César, obrigado pelo convite também, um prazer estar aqui participando. Obrigado para quem está assistindo também. Eu adoro participar de conversas, debates. Eu acredito muito na conexão entre as pessoas e na troca de informação, troca de experiência. Então, é sempre um prazer estar participando de conversas assim. Bom, eu sou Eduardo, eu sou engenheiro de produção de formação, mas eu nunca trabalhei como engenharia. A minha carreira sempre foi voltada para marketing e para negócios. Então, desde a época da faculdade, eu entrei em empresas de bens de consumo e fui criando carreira. Eu fiquei muitos anos na BAT, que é a empresa global, que é a controladora da Souza Cruz aqui no Brasil. Fiz carreira nela, então tive experiências em marca, gerenciamento de categoria, comercial, Legal. trade, inteligência de mercado. Fui moldando um perfil mais generalista. Depois eu saí, fiquei na Scantec durante um tempo, um modelo de negócio completamente diferente, mais focado em dados, e agora eu estou na Bauducco como diretor de trade. Sou carioca, mas estou aqui em São Paulo desde que eu assumi essa posição na Bauducco e bastante feliz aí com o desafio. Legal, Eduardo, legal. Pô, a gente que tá honrado pela tua vinda. Bom, primeiro que assim, já tem um fator aí que eu te confesso que eu não tinha me atentado quando eu li o teu perfil, que é a engenharia, né? Então, assim, acho que a gente fala bastante aqui sobre método, sobre processo, sobre cálculo, e eu acho que não é à toa, né, que engenheiro acabe conseguindo construir uma carreira sólida, porque tem toda uma camada de método, de processo, de estruturação, de validação, né? E isso com certeza ajuda nessa jornada. Bom, deixa eu começar aqui, né? Pelo início, eu vou explorar bastante algumas outras áreas ali da tua jornada, mas eu queria saber um pouquinho aqui sobre como essa composição de fatores, né? Como, por exemplo, uma indústria global de tabaco, que, né, na minha concepção, é uma das indústrias mais densas de se trabalhar, porque tu não tem uma ferramenta de marketing para explorar, tu tem um nível de eficiência de giro muito alto, de capilaridade muito alta, né? Depois, né, isso assim, só para dar um detalhe para quem está falando, assim, quando a gente está falando dessa velocidade da BAT, foram 17 anos, né? Então, assim, é uma escola, né? Com certeza, assim, moldou bastante a tua visão, mas logo na sequência tu foi para uma empresa de tecnologia, né? Que tá no setor, então
acredito que é uma outra cultura, um outro dinamismo, e aí tu veio para uma empresa gigante, mas com uma veia familiar muito forte, né? E, cara, como é que é tudo isso misturado esse teu caldeirão aí que gera a tua experiência, Eduardo? Bom, eu acredito que todas as experiências são complementares. E é interessante, eu tive a oportunidade de passar por modelos de negócios diferentes, como você comentou, Uhum, mas embora sejam modelos diferentes, sempre tem muita similaridade, né? Seja práticas de gestão, práticas de liderança, a gente carrega, né, uma bagagem de aprendizado, e essa bagagem ela pode ser usada em diversos modelos de negócios diferentes. Então, realmente, eu comecei numa trajetória de uma multinacional, como você comentou, onde processos são muito bem estruturados, você tem muitos ambientes matriciais, né? Uma influência de direcionamentos globais muito grande, uma necessidade de negociação, de alinhamentos muito fortes, e de uma indústria, como você comentou, bastante desafiadora, né? Bastante regulamentada, em que o ponto de venda desempenha um papel fundamental, que é o principal canal de comunicação com aquele consumidor e o principal canal de contato, né, do produto e da marca com o consumidor final. Depois passando para modelos de empresas fechadas, familiares, aonde a dinâmica, né, ela se torna um pouco diferente. Você tem um olhar do dono, né, a figura do dono é algo existente que muitas vezes não é tão tangível, né, numa empresa multinacional, numa empresa de capital aberto. uhum. Então a relação se torna uma relação muito próxima também, com as pessoas, né, é uma construção muito importante de relacionamento, mas ao mesmo tempo, desafios, processos, e objetivos de negócio também muito interessantes, né. Então eu acredito realmente que em cada passagem que você faz, seja por empresa ou posição, você aprende algo que vai adicionando na sua trajetória e que talvez naquele momento que você está numa determinada posição, não necessariamente você entende tudo que você aprende ali, mas aquela bagagem, aquele conhecimento fica, em algum momento lá na frente, faz sentido, as conexões se formam e você resgata algum aprendizado do passado, né. Legal. Tu trazendo ali, me veio uma analogia que eu vi numa palestra se eu não me engano, foi numa convenção de uma empresa, mas era uma palestra do Murilo Gun, não sei se você conhece. Ele usava analogia, falando da temática de educação e tudo mais, ele usava analogia do cinto do Batman, Uhum. né? Que ele usava a questão que hoje a gente precisaria estar criando cada vez mais elementos para colocar no nosso cinto do Batman, como se fosse aquela coisa que o Batman vai lá, ele tem um desafio ali, um vilão para enfrentar, ele tira do nada uma bomba de gás ou alguma coisa que vai ajudar ele naquele desafio ali. Exatamente. E é basicamente o que a gente vai construindo, né? Assim, com certeza, muito do que tu viu lá no teu início na BAT, hoje, né, influencia alguma ação, alguma decisão que tu tá tomando em 2024, né, frente ao teu grupo, e com certeza ao longo desse tempo tu vai criando uma fortaleza de elementos aí para poder desempenhar esse papel. Falando desse cinto do Batman, né? O que tu entende assim que são esses elementos? O que são as habilidades essenciais que um profissional que quer almejar, que vai olhar para o Eduardo, né, e vai dizer assim, cara, eu quero um dia chegar perto da onde ele está ou trilhar um caminho parecido com ele. Quais são as habilidades que tu fala assim, cara, isso aqui é essencial para que tu possa disputar posições, para que tu possa entregar bons resultados nas companhias e aí por diante? Bom, eu acho que é um mix de habilidades, tá, César? Para mim, a primeira delas é a vontade de sempre aprender, estudar, eh, correr atrás, né, de novos conhecimentos. A tecnologia avança muito rapidamente, o mercado avança muito rapidamente. A cada hora, né, você tem novos temas surgindo, novas discussões. Então, acho que o constante aprendizado, para mim, é a base de tudo, né? É a gente ter a consciência de que a gente está sempre aprendendo. E, e por mais que você já esteja, às vezes, numa posição mais sênior ou no início de carreira,
O aprendizado sempre vai ser parte da sua evolução, porque através dele você inova, através dele você faz um benchmark de algo que você pode incorporar no seu ambiente. Então, para mim, acho que eu acredito muito no aprendizado e nas diversas formas, né? Seja o aprendizado teórico, acadêmico, o prático, a vivência. Acho que esse mix de aprendizados, para mim, essa capacidade de aprender é a primeira característica para mim. Uma outra, na medida que você vai subindo também nas organizações, é a liderança de pessoas. Uhum, Eu gosto muito de começar essa tua pergunta pelo que a gente chama das soft skills, uhum, né? Porque essas suas habilidades de liderança, engajamento, relacionamento, negociação, elas são fundamentais em qualquer posição que você ocupa, sem dúvida. né? A gente muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas eu sou hoje, um analista ou um gerente júnior, eu não tenho equipe embaixo de mim, como que eu posso ser líder?". A liderança não necessariamente está relacionada à hierarquia que você está na companhia ou à sua posição, né. Às vezes é até muito mais difícil você fazer uma liderança indireta do que necessariamente uma liderança que ela é dada pela estrutura e pela posição que você se encontra. Então, essa habilidade de liderar pessoas, influenciar pessoas, vender uma ideia, para mim também são características, muito importantes também e fundamentais em qualquer posição, qualquer negócio que você esteja. Eh, um outro ponto é trabalhar muito, né, a Uhum. gen não existe realmente, acho que um caminho fácil ou uma fórmula, né, mágica, é sempre muito trabalho, muita dedicação, às vezes você acaba fazendo muito trade-off também, né, Sim. pessoal, então, muita dedicação e acho que muita força de vontade também é fundamental. E aí, quando você entra, né, no ambiente de negócio ou na sua área de atuação, vem para mim ainda o conhecimento, mas um conhecimento técnico que é importante, e sempre, em todas as posições pelas quais eu passei, eu procurei entender quais eram os desafios do negócio, qual era a agenda, né, da companhia naquele momento, né, qual é o objetivo, para onde a companhia queria ir, e entender, na minha posição, no meu escopo, como que eu poderia contribuir para me conectar com essa agenda da companhia, né. Então, esse alinhamento das suas entregas, das suas prioridades de trabalho, precisa ser feito, endereçando o direcionamento que a companhia quer ou qual é a estratégia da empresa, né. Você tem que ir naquela mesma direção e entender que, o seu trabalho pode contribuir, deve contribuir para esse direcionamento. Nessa tua fala, Eduardo, já me dá insights de mais outras 2 perguntas, Tá. né. Eh, Tu falou ali no início sobre a importância das soft skills, né, principalmente sobre essa questão do comportamento de liderança, vamos chamar assim, né, Uhum. que é o cara o profissional não necessariamente ele tem que estar exercendo um cargo de liderança para se comportar como um Exato, líder, né, exato. nem que seja como uma liderança técnica dentro daquela situação. Bom, e depois eu vou entrar na outra parte. Eh, Hoje se fala muito, sobre a questão das profissões que trabalham no físico, no remoto e etc, etc, etc. O que que eu vejo hoje, né, falando ali sobre a Sellers, a gente é uma empresa de tecnologia que nasce, né, e cresce durante a pandemia. Então, tecnologia mais pandemia, já tem uma soma de fatores de Sim, de trabalho remoto, sim. mas eu sinceramente eu venho do mundo tradicional, né, eu vim da indústria e eu aprendi com a indústria a entrar na fábrica às 7h30 lá, onde o administrativo começava a trabalhar, Claro. e ia até tarde. E uma das coisas que eu debato muito dentro da empresa, Eduardo, e aí eu quero entender se tu acha que faz sentido isso, eh acho que o online ele te dá uma série de benefícios, Uhum. né, como evitar trânsito e etc, etc, né, te dá uma qualidade de vida Sim. melhor. Só que o que que eu percebo é o debate que eu tenho até com os meus sócios hoje, né. Quando a gente está falando de soft skills, elas dificilmente elas são ensinadas num curso, né. Em geral, essas soft skills de comportamento de líder, elas são aprendidas quase por osmose, quase que organicamente no ambiente, ou seja, eu tô ali,
vendo no corredor como é que o Eduardo cumprimenta alguém, como é que o Eduardo fala com as pessoas, como é que ele dá bom dia, como é que ele apresenta uma ideia, como é que ele lidera aquela cena, aquela situação, e se eu me conectar com o estilo do Eduardo, eu vou dizer assim, cara, eu quero ser que nem o Eduardo. E inconscientemente a pessoa começa a replicar esse comportamento, Sim. né? No online, tu perde uma camada de situações como essa, porque tu acaba não tendo essas questões mais de corredor. Como é que tu vê isso hoje? E se tu acha que existe uma maneira de reduzir esse impacto que as funções online estão tendo justamente desse impacto dos soft skills? Não, acho que é um ponto super interessante e você comentou um tema que me veio à cabeça também na minha trajetória, né, de você se inspirar em modelos de liderança. Uhum, Eu sempre, olhei para lideranças, né, acima de mim na organização e entendendo quais eram os modelos de liderança que faziam sentido para mim uhum, e muitas vezes aqueles também não faziam sentido para mim. É para moldar o meu próprio modelo de gestão. exato, exato. E muito interessante que muitas vezes para poder criar o meu modelo de liderança, meu modelo de gestão, eu comecei a observar os modelos que não me inspiravam e que eram aqueles que eu não gostaria de seguir, para entender como eu não gostaria de ser, para depois definir como eu gostaria de ser e qual é o modelo que me inspira. Então, sem dúvida, né, a inspiração de e não só de líderes, mas às vezes de pares também, Sem né, dúvida. acho que você consegue se inspirar com pessoas de todos os níveis da companhia, sempre a gente tem De algo a outras aprender. áreas, né? De outras áreas, não Uhum, necessariamente uhum, da mesma função sua, de trajetórias diferentes, eu acho que a uhum. inspiração, ela vem de todos os momentos. Essa discussão do presencial, híbrido, online, acho que primeiro, né, o modelo de trabalho, ele tem que ser aquele modelo que melhor reflete a cultura da organização, Uhum. né. Você precisa ter um modelo que enderece a forma da companhia trabalhar, os valores da companhia, o modelo que a companhia entende que é melhor para aquela dinâmica de atividade. Então, eu não acredito que exista um modelo certo ou errado e nem uma única forma. Agora, evidentemente, para cada modelo, você precisa adaptar, né, algumas variáveis. Essa variável da observação, né, e da inspiração, quando você está no presencial, ela tende a acontecer mais espontaneamente, porque você acaba tendo conversas mais informais, você vê a pessoa, né, em momentos fora de reunião. Mas eu acredito que isso também possa acontecer no online, porque mesmo em momentos formais, como reuniões marcadas, e no online a gente acaba tendo uma agenda muito, pré-definida de encontros, Uhum. mesmo nesses momentos, a observação ela pode acontecer, né, a inspiração ela pode acontecer. E para quem está em modelo majoritariamente online ou 100% remoto, o que eu acho importante, e eu fiz isso também muito na minha época da pandemia, é não conectar com as pessoas apenas nos momentos formais de reunião, mas buscar também algumas interações informais, né, algum café virtual ou provocar alguma discussão, seja num grupo, seja numa mensagem. Acho que existem formas também de você se aproximar das pessoas através de uma interatividade online. Então, eu acho que a gente precisa se adaptar também ao meio e ao contexto que tem inserido e com certeza tem caminho também. Legal, legal. Bom, deixa eu a outra dúvida não, um ponto que eu queria explorar mais contigo em relação ainda à tua interação anterior, é o seguinte: a gente falou bastante sobre soft skills, sobre liderança, né, mas também citou ali sobre algumas hard skills, sobre alguns, enfim, habilidades que a pessoa tem que ter para desenvolver uma carreira de trade marketing. O que tu entende hoje, falando um pouquinho desses hard skills, né? Aí é uma crença minha. Uhum. Para mim, Eduardo, eu sou muito. A minha cabeça sempre foi raciocínio lógico. Eu sou bom com números, eu sou bom com lógica, eu consigo entender e criar algum cenário para resolver aquele problema. E quando isso aplica a vendas, naturalmente tu acaba indo ou para uma inteligência de vendas ou para um trade marketing, né? Ainda mais com background de engenharia. Se for trazer alguns elementos que uma pessoa ela precisaria se fortalecer para conseguir ter uma carreira de sucesso, como, vou dar um exemplo, finanças, né? A área comercial, há alguns anos passou a falar um pouquinho mais de finanças, Uhum.
Mas tem muito vendedor ainda que não sabe fazer a lógica, a diferença entre margem e markup, né? Nem nada disso. Tu acha que para uma área de trade, esse é um fator importante? Que outras características ou habilidades que as pessoas deveriam ter para trilhar uma carreira de sucesso? Bom, olhando para trade market especificamente, acho que para te responder a pergunta, primeiro eu gosto de trazer qual é o papel de trade nas Legal. organizações, né? E eu vejo o trade eh, de uma forma bem resumida, né? Aham. Acho que com dois grandes objetivos. Um objetivo é potencializar a interação do consumidor, né? Na verdade, o shopper, mas é oferecer a melhor experiência para aquele shopper e construir marca. A interação do consumidor com o produto, com os diferentes canais, tanto físicos quanto digitais, com uma ativação, com um evento, são formas de construção de marca. Uhum. Então, eu vejo o trade como um pilar muito forte de ativação e construção de marca. Uhum. Num outro lado, mas também complementar, um objetivo de vender mais, né? De gerar sellout, mas é vender mais e da forma correta, né? Que é garantir o produto correto para aquele consumidor correto, no canal correto, com a mensagem correta que você quer transmitir. Então, olhando esses dois pontos, para mim hoje o profissional de marketing ele precisa entender muito de categoria, marca, comunicação, ferramentas de ativação. Obviamente ele não precisa ser um, um executivo de marketing na sua essência, né? Perfeito. Mas ele precisa entender daquela disciplina e de como você consegue falar sobre marca e falar sobre produto. Eh, e, ao mesmo tempo, ele precisa entender muito de negócio, de negociação, do lado comercial, do lado de distribuição, execução, mas não necessariamente também é um profissional de vendas na sua essência. Então, ele tem que ter essa habilidade de navegar nesses dois universos que são muito complementares na minha visão. E você trouxe um outro pilar, que é um pilar de finanças, né? E Uhum. aí a gente começa a trazer uma outra variável também fundamental, Uhum. que cada vez mais o trade ele participa das discussões de preço, Uhum. margem, monitoramento de preço da concorrência, promoções. Então, o lado financeiro também é muito importante, né? Os investimentos em trade são investimentos pesados que muitas vezes Uhum. impactam o P&L Uhum. de uma regional de venda, impactam o P&L às vezes de uma determinada categoria. Então, entender também da gestão financeira é fundamental. E a gente falou da bagagem, né, no Uhum. início, acho que o profissional de saúde ele vai acumulando essas bagagens. A bagagem de comunicação e marketing, a bagagem de vendas, a bagagem de finanças. Ele também tem que entender das outras variáveis de negócio, porque no final do dia, o trade, assim como qualquer outra área da companhia, precisa estar conectado com os objetivos de negócio. Uhum. Então, como que o trade pode ajudar nesses objetivos? E muitas vezes a pessoa que está numa cadeira de trade precisa ter essa visão mais ampla Uhum. do negócio. Uhum. Né? Então, é uma série de características, né, e de competências que você tem que ir absorvendo. Agora, o que é interessante, né, acho que o trade ainda, ou o profissional de trade, ele ainda é muito formado pela vivência. Uhum. São poucas, as graduações, ou quase nenhuma, Uhum. né, que tem uma cadeira de trade marketing. Uhum. Então, a disciplina de trade ainda é pouco explorada nas etapas iniciais de um estudante, de um profissional que está ali buscando uma bagagem teórica. Eu acho que isso está mais amplo hoje no curso de pós-graduação, no curso de especialização, mas na base não. Uhum. Então, a pessoa que quer trabalhar no trade também precisa viver muito a área, né? E desde o início ter uma bagagem prática, porque você acaba se formando também com o seu aprendizado no dia a dia. Sim, e até, o que eu vejo bastante, né, Eduardo, hoje eu tô dentro do meio acadêmico também, dentro do MBA de Trade Marketing, mas mesmo assim o que que eu percebo, né, eu percebo que a gente tem dentro do Trade Marketing, aí falando por vivência, não por academia, a gente teria muitas disciplinas que um profissional de trade deveria minimamente ter conhecimento, para poder formar
um profissional multitask, assim, por exemplo. É, a gente falou bastante do lado financeiro, acho que, né, um pilar importante. Tem fundamentos de economia, por exemplo, como elasticidade de preço, né? O que a gente está fazendo o dia inteiro? A gente está criando ações, né, que vão ter um investimento e que tem uma expectativa de uma contrapartida. Exato. Qual é a sensibilidade dessa elasticidade de preço que está acontecendo em função daquela ação? Ou de um desconto, ou de uma ação? Qual é o payback disso? Qual é o ROI e tal? E também tem outros elementos como fundamentação de economia comportamental, porque o trade ele fala de modelagens econômicas, fundamentações econômicas, mas fala muito de comportamento, Sim. né? Então, quando vai pegar alguns elementos ali, como por exemplo, se a gente for falar ali o Kahneman e o Taylor, que tem ali as fundamentações de nudge, enfim, alguns livros que falam de rede de estímulos, né? Uhum. O quanto a gente está mensurando o impacto das ações, entendendo quais são as alavancas de vendas que a gente tem, para que a gente possa, inclusive, criar um plano, seja no modelo de JBP, um plano de calendário promocional, embasado num histórico que foi sendo acumulado, um conhecimento acumulado, formado daquela companhia, porque cada ação, cada categoria, cada região, cada canal vai ter reações diferentes àquele mesmo modelo. Então, é uma disciplina complexa, na minha visão, mas ainda em alguns locais, até talvez por falta dessa organização de conteúdos, de temas, ela ainda em alguns locais e algumas empresas, vista de uma maneira muito simplória, Uhum. né? Então, muitas vezes se confunde um profissional de trade com um líder de merchandising, Exato. né? Não, o que o cara de trade faz? Ele cria um material de ponto de venda, né? Ele cuida do orçamento de ponto de venda e dos promotores. Exato. E essa consolidação ela não está clara, né, na visão global. Assim, como é que tu enxerga essa transformação do trade, essa complexidade? Olha, eu acho que o trade ele vem evoluindo muito nas organizações, né. Uhum, O trade ele é uma disciplina que inevitavelmente navega da operação para a estratégia. uhum, Assim, é uma área que olha a ponta, né, olha o momento ali final da compra do consumidor ou de um contato dele no canal. Então, obviamente, tem um lado de execução que é muito relevante. uhum, Mas ainda em muitas organizações o trade é visto justamente como aquele que produz o material de merchandising, uhum, né. Mas eu vejo um movimento evoluindo de cada vez mais essa operação, ela é a base, mas o trade ele vai agregando camadas para ir para um movimento mais estratégico, uhum, né, que para mim o trade tem esse papel de ser esse link, né, de construção de marca, com vendas, com como você leva a mensagem e como você chega no seu canal, seja ele físico ou digital, da forma mais eficiente possível. Então, eu vejo isso evoluindo. Eu acho que o trade, ele avançou mais nas indústrias do que no varejo, uhum, embora tenham muitas redes varejistas também bem avançadas, uhum, mas eu acho que a indústria está um passo à frente e o varejo vem agora também, evoluindo nessa jornada. uhum, Se a gente pega, né, benchmarks de empresas internacionais ou do que acontece no mercado, uhum, a gente já vê, né, em países, nos Estados Unidos ou países, né, com as suas sedes matriciais de empresas globais, o trade com esse papel muito relevante. E isso, sem dúvida, vai chegando para os mercados e, para mim, é um caminho que acontece no Brasil também. E o próprio fortalecimento de uma comunidade de trade ajuda nesse sentido, né. Então, discussões, debates como esse, cursos, tem um lado de fortalecimento também, acho que de acadêmico e de conhecimento, que também ajuda o trade a ter um viés mais estratégico dentro das empresas. sensacional. E acho que tu trouxe, acho que essa questão da cultura multinacional, e não por ser multinacional, e não por achar que, que o que é multinacional é melhor do que o nacional, acho que não. Minha última experiência executiva foi numa empresa nacional e eu sinceramente, adorava trabalhar lá, né? A tua atualmente também é.
Então, não sou esse que prega que multinacional é melhor ou pior, mas é inegável que, né, quando a gente está falando de uma cultura de outros países, talvez a cultura, a conceitualização metodológica, processual e tudo mais, de fato mais forte, né, do que em outras culturas, né? Principalmente quando a gente está falando de empresas americanas, né? Quem viveu, assim, empresas americanas e inglesas e tudo mais, sabe a densidade que se tem de protocolo de processo, de validação e tudo mais. E eu acho que talvez é o que ainda falta um pouco para o trade hoje, né? A gente vê bastante, Eduardo, hoje na Sellers, a gente tem dentre diversos módulos que a gente tem um módulo que é um módulo de incentivo de vendas. Uhum. E aí, nesse módulo de incentivo de vendas, o nosso cliente lá, ele pode construir mais de 21 mil combinações de métricas e tudo mais, cobertura, aumenta isso, aumenta aquilo, e, e o nosso time de CS está ali para dar suporte, para ajudar e etc. Mas o que eu ainda percebo, assim, que é a visão da implementação, por exemplo, de uma campanha de vendas, ainda é muito operacional. É muito assim, cara, eu preciso ter uma campanha porque sem campanha meu vendedor não vende. Tá, mas e qual é a meta da campanha? Qual é a expectativa dela? Qual é o payback? Quanto é que a gente vai investir? Faz sentido investir esse prêmio nesse produto, né? Porque será que tem margem para isso? O que eu ganho com essa implementação? Vou aumentar a cobertura, mas eu tenho isso em estoque? Será que eu não vou acelerar uma venda, vou entrar em ruptura no meu estoque, vou perder venda por outro motivo? Essa complexidade de análise, por exemplo, para gerar uma campanha de incentivo, ainda está muito distante do mercado como um todo, assim, né? E falta um pouco dessa, na minha percepção ali de dia a dia, essa instrumentalização. São poucas as empresas que conseguem montar um plano completo, né? Com começo, meio e fim, com entendimento de tempos de movimentos, de payback, de expectativa, até para poder depois saber o seguinte, cara, deu errado, Uhum. né? Porque também a gente tem medo de falar que deu errado, né? E deu errado faz parte, tem que Sem analisar, dúvida. tem que ver, tem que entender e tal, para fazer melhor ele depois. Falando disso, né? Na Balduco você é responsável por estratégia de diversas categorias, né? E tem alguma, falando assim, obviamente sem entrar em detalhes, né? Que não é o nosso foco aqui, mas falando assim de uma maneira macro, assim, tem alguma ação ou iniciativa que tu possa compartilhar com a gente de sucesso? Tá. Sim, tem sim. Eu acho que primeiro, César, e você comentou um ponto importante, acho que todas as iniciativas que são feitas, acho que a gente precisa sempre se perguntar o quanto ela está conectada com a estratégia, com o objetivo, seja o objetivo da sua área ou seja o objetivo da companhia. Para mim, esse é o primeiro ponto, né? Faz sentido dentro daquele caminho que você quer seguir ou dentro do seu planejamento estratégico? Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes você pode até conscientemente tomar decisão que não está tão alinhado com o seu planejamento estratégico, mas é importante para uma questão tática, é importante para responder algum movimento de mercado. Às vezes você faz algum desvio de percurso que faz parte. O outro ponto para mim, você tocou num ponto super importante, que são métricas, né? Qual é a minha fotografia de sucesso? O que eu espero conseguir quando terminar, seja a campanha de incentivos, seja alguma outra ação que a gente vai fazer. E o terceiro ponto é como a gente vai mensurar, né? Quais são as ferramentas e os aprendizados gerados para isso poder acontecer, né? Então, acho que esse ciclo Uhum. deveria acontecer para tudo que a gente faz. E, de novo, mesmo que você tome uma decisão de que uma determinada iniciativa que você fez, ela não deu o retorno que você esperava, eh, não deu o resultado que você esperava, tudo bem, porque isso pode virar um aprendizado. Ou muitas vezes você toma a decisão consciente de replicar aquela iniciativa, mesmo que não tenha dado um retorno financeiro, mas ela contribuiu para algumas variáveis qualitativas, né, para uma visibilidade melhor, para um relacionamento com o cliente, né, para um ganho de mercado. Então, eh, o dado, né, ele é importante junto dessa jornada de planejamento para você poder conscientemente aprender e retroalimentar o processo. Eh, Nesse sentido, a gente tem alguns cases bem interessantes, mas um que eu gosto muito, que a gente fez no final do ano, foi com o Natal, né. Natal, o panetone, ele é a essência
da Balduco, né? A Balduco surgiu através do Panetone. Uhum. A empresa hoje tem 70 anos e o impulsionador da companhia foi a introdução do Panetone no Brasil. Então, o Natal ele é um momento muito importante para a companhia, e a chegada da Balduco no ponto de venda com o Panetone é a representação da chegada do Natal para o consumidor. Você vê Legal. o produto na loja e fala, ih, chegou o Natal, né? Tá chegando o Natal. Então, Tem um vínculo emocional tem um também. vínculo emocional muito forte, né? Acho que todo mundo tem uma relação Verdade. emocional, uma memória afetiva em algum momento com um Panetone da Balduco. Então, essa representação simbólica, né, do Natal é muito importante quando a gente fala do Panetone. E ano passado, né, agora 2023, a gente trouxe uma nova identidade visual da marca, reformulação da identidade, reformulação das embalagens, uma padronização diferente, né, de toda a identidade visual da marca, que foi feita super bem pelo time de marketing. Então, olhando para o nosso Natal do ano passado, no ponto de vista de trade, né, as provocações que a gente fez foram, tá, a gente já é a marca que se apropria do Natal. Mas como que a gente pode se apropriar ainda mais do Natal de um jeito que só a Balduco poderia fazer, né? Aproveitando essa conexão emocional dos consumidores, aproveitando a chegada de uma nova identidade visual. Então, a gente desenvolveu toda uma plataforma de merchandising e execução representando o Natal, né? A gente levou para dentro das lojas todo um enxoval de comunicação, onde a gente criou uma árvore de Natal proprietária, e quando eu digo uma árvore de Natal proprietária, era uma árvore que foi inspirada no formato da caixa do Panetone. Então fizemos árvores de 2 metros, árvores de 4 metros, essas árvores foram para a loja, foram para fora da loja, foram para a rua, né? Então você começa a levar uma apropriação temática para o consumidor. A gente implementou também o que a gente chama do Store in Store, que foi, em alguns clientes, um espaço da marca, como se fosse uma loja dentro da Balduco para apresentar o portfólio de Natal e aí apresentar a nova identidade visual, apresentar, né, todo o portfólio daquele ano dentro da loja. Então, o consumidor chegava numa loja para comprar um produto, ele via um espaço novo da marca lá dentro, com todo o look and feel da marca. Então, são formas muito proprietárias de chegar. E sempre execuções muito grandiosas do Natal, né? O Natal ele é interessante porque não existe um espaço natural para ele dentro da loja. Não existe um espaço na gôndola durante o ano. Então, a gente precisa se apropriar de espaços adicionais em loja. Então, todo o material de ponto de venda, todo o material de merchandising, ele é pensado para você levar uma magia do Natal, mas, ao mesmo tempo, levar o produto, né? Ser o abastecimento e comunicação do produto. E essa execução do ponto de venda, ela fez parte de uma jornada mais ampla de experiências para o consumidor. Então, o consumidor entrando no ponto de venda, ele encontrava essa tematização do Natal, né, desde o material mais básico possível até o material mais proprietário. A gente teve uma inteligência de desenvolver materiais específicos por canal. Então, cada canal tinha um desafio diferente. A gente levou materiais específicos, então o consumidor encontrava experiências diferentes também. Hoje a gente tem algumas lojas que são as Balduco Lojas. São lojas próprias da Balduco, aonde o consumidor encontra todo o portfólio. As de shopping, aquelas que tem a cafeteria junto, ou é outra É ativação? outra. A gente tem 2 modelos de negócio. Um que é a Casa Balduco, que são as cafeterias. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um modelo de loja própria que começou com a loja de fábrica, né? Você tem a fábrica, você tem uma loja do lado, mas essa loja ela foi ganhando relevância, ela foi crescendo em significado, e hoje a gente tem algumas lojas que sim são ainda próximas à fábrica, mas essas lojas hoje estão em estradas. Então, por exemplo, na Dutra, a gente tem uma loja da Balduco em Roseira, que fica perto de Aparecida. Uhum. A gente tem uma outra na rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo, que é para quem vai para o interior. E são lojas que se tornam quase que lojas conceito. Então, para essas lojas, a gente levou uma experiência mais ampla para o consumidor. O consumidor tinha a oportunidade de um espaço proprietário fazer customização de presente,
né? O panetone ele tem um lado presenteável muito importante. Então, você podia fazer customização, transformar uma foto sua num cartão de presente. Então, você leva um valor agregado Virou um elemento turístico adicional. também, né? Tem alguns Vira. ônibus que param né, com... Exatamente. É um meio que um ponto de parada, né? Isso. A gente criou uma pop-up de Natal da Balduco no aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto mais movimentado do Brasil. Então, Sim. levamos também uma loja temporária para trazer o portfólio de Natal. Eh, Fomos hoje a primeira marca a fazer uma parceria com a OXXO de ativação de fachadas. Então, a gente pegou lojas da OXXO e revestimos a loja de Natal. Então, o consumidor entrava, né, nem entrava, ele passava pela loja, aquela loja virou uma ambientação de Natal, tanto fora quanto dentro. E aí dentro ele tinha também toda uma experiência, a gente foi a primeira marca e hoje várias outras marcas também seguem essa tendência. Então, aqui são alguns exemplos de iniciativas em que a gente tem um momento muito importante do ponto de vista de negócio, Sem dúvida. a gente tinha um objetivo de negócio relevante, e o trade ele entra, eh, se provocando em como fazer da execução e da ativação dos canais a forma mais estratégica possível para ajudar a endereçar esses objetivos de negócio. E a variável mais operacional que seja, até a variável mais estratégica que seja, todas elas estão alinhadas dentro desse ecossistema, porque juntos elas integram um 360 de ativação e de experiência para o consumidor. E, obviamente, no final, mensurando o resultado, tanto incremento de sellout, então, através de dados, eu consigo saber o quanto eu tive de sellout de lojas com ativação versus lojas sem ativação. O quanto essas ações se pagam ou não se pagam, né? E o quanto vale a pena seguir com elas ou não, dependendo do seu objetivo de negócio também. Quero falar um pouquinho mais sobre essa última parte, mas antes eu deixo de comentar, quando começou a falar, veio a minha experiência como consumidor, né? E sinceramente, eu não sou o maior fã de panetones, né? Independente de marca. Não é uma coisa que me atrai. Mas aí entra a importância de uma cauda longa de produto, né? Por quê? Porque eu não vou me recordar se foi no Natal ou se foi na Páscoa, mas eu fui bastante impactado pela execução de vocês numa categoria de produto que eu não sei se é o nome correto, mas é aquele que é um biscoito com chocolate. Choco Biscuit. Eu ia É, chutar que seria isso. isso. E, cara, aquilo pra mim foi impressionante, assim, a maneira que aquilo tomou conta do checkout, e é um produto que ele parece um presente, né? Ou seja, assim, a preocupação da marca também de expandir e de não ficar refém de uma categoria, né? Então, Exato. por exemplo, o César ele não é fã de panetone, mas ele vai ser impactado por um outro produto da marca e vai ter um impacto talvez da mesma forma que o panetone tem em quem é um heavy user de panetone, Exatamente. né? Exatamente. Esse lançamento foi agora ou faz mais tempo? Não, o Chocobisco ele já tem mais tempo, ele é realmente um produto bastante inovador no mercado e Uhum. acho que quem experimenta, Não, sensacional aquilo. não consegue, né, Eu faço não questão de gostar. não ter em casa, porque aquilo ali tu não Ele é um consegue não produto muito comer. bom, ele é um produto maravilhoso. Mas a gente vem sempre numa jornada de inovação também, né, então a Balduco ela é uma companhia que tem muita inovação no DNA, né, ela começou através do empreendedorismo, né, é Sim. uma família, empreendedora que introduz um produto novo no Brasil e que numa jornada de inovação vem ampliando o portfólio, né, então seja numa arena de biscoitos, seja numa arena de padaria, com pão de forma, bolos, torradas, eh, até obviamente, né, o panetone e as suas diversas variáveis. Então, essa jornada de inovação, ela é muito presente, né, e acho que o nosso grande ponto é como que você consegue, né, oferecer para o consumidor e para o shopper a melhor experiência de compra em cada um desses produtos, né. Então qual é a estratégia que a gente precisa ter para uma categoria de biscoitos, que é diferente de uma categoria, muitas vezes, de padaria, que é diferente de uma categoria sazonal como o Natal. Então cada categoria tem o seu objetivo de negócio diferente, o seu desafio diferente, o seu mercado competitivo diferente, e a gente precisa, obviamente, trazer e trabalhar, as oportunidades e desafios de cada uma que são distintas, né. Muito legal, muito legal.
Bom, deixa eu te falando um pouquinho dessa jornada, dessa complexidade do teu shopper, né? Multicategoria, experiencial, né? Essa jornada que tu acabou descrevendo. É, Quais são os principais indicadores, Eduardo, para entender o sucesso disso? Porque são várias campanhas, são vários canais, tu citou da Oxys, tu citou do enxoval de ativação, é muita coisa acontecendo com um time muito grande, mas provavelmente tu tem alguns indicadores que são os fundamentais para definir o sucesso ou não de um projeto. O que são esses principais, assim? Bom, olhando sobre a ótica de trade, acho que o primeiro indicador é o sellout, né? No final do dia, a gente precisa estimular, né, a performance da companhia. Então, mensuração de sellout é o primeiro indicador. O quanto aquela ação ela ajuda a impulsionar a sua performance, ajuda a impulsionar o seu volume. Junto disso, o ROI, que é o retorno sobre investimento, né? O quanto as grandes plataformas que a gente faz numa ótica de trade dão um retorno positivo, né? É o segundo ponto. Além disso, a gente tem, né, e mensura muitas variáveis de mercado. Então, o giro do produto, quando você tem um lançamento, qual é a velocidade de positivação daquele produto, qual é a ruptura do produto. Então, existem indicadores de performance, que o sellout acho que é o principal, mas tem os indicadores operacionais de giro, ruptura, distribuição, como eu comentei, retorno sobre investimento também. E aí, numa ótica mais qualitativa, eh, se você tem uma ação mais focada em ativação, mais focada em experiência, né, o quanto aquele consumidor se engaja, né? Então, numa ação digital, o quanto você tem de engajamento com alguma ação que você faz, ou numa plataforma promocional. eh, a gente tem, só fazendo parênteses, a gente tem hoje uma plataforma promocional que é a Balduco Todo Dia, que é uma plataforma em que o consumidor ele compra produtos, se cadastra e concorre a prêmios. Eh, Além, obviamente, da performance da quantitativa desse tipo de promoção, me interessa saber, né, quantos consumidores se engajam com a promoção, o quanto aquela promoção é top of mind dentre as promoções que ele viu, eh, o quanto esse consumidor é recorrente, das diversas ondas que a gente faz, porque isso mostra, né, que a gente está sendo eficiente no nível de engajamento, ou no nível de fidelização. Então, tem métricas de negócio, de performance, mas também métricas relacionadas à construção de relacionamento com o consumidor. Legal, 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 muito legal. Bom, deixa eu para uma outra. A gente falou aí sobre a veia inovadora da empresa, né? Mas falando assim de inovação, o que tu acredita assim que são as próximas tendências, falando de inovação, para o trade marketing nos próximos anos? Bom, para mim tem uma tendência que não necessariamente é uma inovação, mas a gente até comentou agora aqui mais cedo, que é a evolução estratégica do trade. Então, para mim, Uhum, essa é uma tendência. Assim, uhum, o trade vem mostrando, né, a sua importância nas organizações, no varejo. Então, essa evolução do trade, para mim, é uma tendência que eu vejo que vai acontecer. Uma outra é cada vez mais o uso da tecnologia a serviço do trade. uhum, Desde mensuração de performance, mais inteligência artificial, machine learning, reconhecimento por imagem. Então, uhum. existe todo um aparato tecnológico que pode ajudar muito, primeiro, a talvez tirar o peso da operação que o trade marketing tem. Então, quanto mais você eh, eh, colocar em tecnologia, quanto mais você otimizar processos operacionais, sei lá, roteirização de promotor, mensuração, né, quanto mais você conseguir automatizar esse lado operacional, mais tempo você vai ter para a sua estratégia. E, obviamente, né, todo esse lado de tecnologia não é só para operação, mas é também um parceiro de negócio, porque através da tecnologia você tem mais informação, Uhum. né? Então, para mim, eu acho que o outro lado é o avanço tecnológico a serviço do trade. Um outro tema que já vem muito em ebulição nesse momento é retail media, né? Cada vez mais
a gente vai olhar para a comunicação, seja no ponto de venda ou nos diversos canais, e levar para essa comunicação uma inteligência, né? Uma inteligência que aí vai para mim para o próximo, para a próxima tendência, que é a, a, a hipercustomização da comunicação e das ativações, né? Hoje, principalmente no varejo físico, você ainda faz uma ativação e uma ferramenta para todo o perfil de consumidor que está passando por ali. Uhum. Mas com o retail media, com o uso de dados, com o uso de tecnologias, você consegue cada vez mais entender quem é aquele consumidor, obviamente dentro de todas as restrições de LGPD, Uhum. mas você consegue entender qual é o perfil que está passando pela sua loja ali naquele momento e como você consegue dar ofertas ou comunicações mais direcionadas. A gente já vê esse movimento acontecendo, né? Várias Uhum. indústrias já trazem esse movimento, mas eu acho que isso é algo que vai se expandir muito para as indústrias de bens de consumo de forma geral. Então, para mim, acho que são esses pontos aqui. Legal, isso tudo é em prol da melhoria da experiência como um todo, Exatamente. né? Porque no final do dia acho que a tecnologia ela vem para melhorar a eficiência e para trazer eficiência também, né? Exato. Experiência e eficiência do processo, que eu acho que hoje a gente tem muito desperdício de recursos, não só financeiro, mas também de tempo, né? Dentro das operações. Bom, deixa eu para uma outra parte aqui, se a gente puder explicar um pouquinho sobre essa questão da cultura baseada em dados, Uhum. né? Hoje tu consegue nos explicar assim, como é que tu usa dados para tomar de decisão dentro da tua liderança lá na Balduco? Tá. Bom, acho que dado é fundamental, Uhum, né? Acho que hoje dado é a palavra de ordem quando você faz qualquer ação, porque com dado você entende efetivamente qual é a performance, qual é o objetivo que você quer atingir. Então, a gente vem usando dados em todas as ações que a gente faz, né? Como eu comentei, e, e o dado, para mim, ele ganha uma relevância porque ele tira da discussão o foco. Ele tira o foco da discussão no achismo, né? Eu acho que talvez a ferramenta a ser implementada X é melhor do que a Y, né? É óbvio que a vivência é super importante uhum, e o feeling é fundamental, uhum, né? Acho que sempre isso vai precisar. uhum, Mas o dado ele te ajuda eh, a você ser mais racional nas discussões e você ser mais diretivo nas suas discussões, né? Então, ele me ajuda muito dentro da companhia a provar a eficiência das ações que a gente está fazendo, a justificar investimento, porque se você faz uma ação que traz um retorno, você tem muito mais facilidade para discutir uma viabilidade de investimento do que uma ação se você não sabe se aquela ação é efetiva ou não, uhum, né? Então, ele te ajuda também nessa discussão de investimento, que a gente sabe que cada vez mais o orçamento é um grande desafio, né? uhum. Seja pela quantidade de iniciativas que você precisa fazer, ou seja pelas próprias pressões orçamentárias que a gente sabe que existem também. E para mim tem um lado de engajamento muito forte também. Principalmente no trade, quando você precisa eh, vender não só um projeto internamente, mas chegar para um cliente, chegar para uma rede, e apresentar um projeto, apresentar uma iniciativa. Se você já tem um case por detrás, ajuda muito, né? Ajuda muito a provar a eficácia daquele investimento numa rede, ajuda muito a provar a eficácia daquela ação que você quer fazer. Então, tem um lado de performance, mas tem também um lado para mim de engajamento e de negociação que é fundamental. E para mim, um ponto muito importante nos dados é você plugar parceiros também que te ajudem a ter os dados, Uhum. né? A gente não consegue, eh, internamente mensurar tudo ou ter todos os dados necessários. Então você ter também parceiros de negócio que te ajudem a obter o dado e mais do que obter o dado, mas trabalhá-lo Uhum. e transformar esse dado em insights fundamental na jornada. Legal, legal, muito legal. Bom, Eduardo, a gente
Cara, impressionante. Eu olhei agora há pouco aqui. Ó, a gente tem É, a gente tem um timer aqui, pessoal. A gente vai batendo e papo. passa rápido, né? Passa É, rápido. Parece que faz 15 minutos, é, mas faz é 55, verdade. né? Mas pra gente ir pra nossa reta final, ainda eu queria explorar um pouquinho antes de fechar. É, é inegável que, assim, além de toda a bagagem técnica, né, que tu acumulou ao longo dos anos, né, e a senioridade que tu construiu, isso também traz uma senioridade em liderança, Sim. né, em como direcionar pessoas, né, a fazer o necessário, muitas vezes. Às vezes, o necessário não é fácil, né, e a gente precisa engajar e mostrar o caminho. Como é que hoje tu entende que o teu estilo de liderança, assim, como é que tu hoje consegue direcionar e motivar a tua equipe para executar e construir grandes resultados? Bom, primeiro, cada um tem o seu estilo de liderança, Sem né? dúvida. Mas por mais que você tenha o seu próprio estilo de liderança, a gente como líder ou como gestor tem que entender que para cada um você precisa adaptar o seu modelo de liderança, Sem dúvida. né? Acho que ah, o engajamento do time é óbvio, né? Ele vem pela necessidade de você fazer alguma ação, mas para mim o verdadeiro engajamento da equipe é quando você entende, né, o perfil de cada um, os desafios que cada um tem, sejam desafios de carreira, sejam desafios técnicos, desafios de negócio, e você se coloca à disposição para ajudar, né? Eu acredito muito numa liderança colaborativa, Uhum. em que eu não sou dono da verdade, né? E eu acredito muito na construção junto do time. É óbvio que como gestor, muitas vezes você precisa, né, dar a direção e cortar o bolo, né, como a Aham. gente diz. Mas eu acredito muito na contribuição da equipe, principalmente muitas vezes quem está na ponta tem um insight muito relevante que pode ajudar, né, você a tomar uma decisão. Para mim, um ponto fundamental é transparência. Por mais difícil ou por mais duro que às vezes seja a verdade, né, ela é fundamental ser dita. Então, eu sempre trato a minha equipe com muita transparência e muita abertura, para dizer aquilo que está funcionando bem, mas também para dizer aquilo que precisa evoluir, Uhum. né? Para dizer, muitas vezes a gente passa por momentos bons, a gente passa por momentos difíceis, como negócio, como companhia, como área. Então, eu sempre mantive uma conversa muito transparente com a minha equipe sobre as oportunidades e os desafios que a gente precisa trabalhar. Mesmo que, às vezes, não seja a conversa mais fácil, Uhum. né. Mas para mim, a liderança colaborativa, escutar o time, eu gosto muito da autonomia para minha equipe também, então eu não sou um modelo de microgerenciamento. Óbvio que às vezes você precisa entrar mais, né, faz parte, mas eu gosto muito que o time me traga também uma recomendação, e que se sinta à vontade para fazer proposta. Eu gosto quando o meu time me desafia também e me provoca, né. Nas minhas avaliações de desempenho para o meu time, eu sempre pergunto para eles: "Me dá um feedback, o que que você tem para falar para mim?". E às vezes isso assusta, né, porque as pessoas não estão muito acostumadas a dar um feedback, reverso, né. Mas eu sempre provoco, que eu acho que é fundamental ouvir do time também. Sabe, Eduardo, que eu concordo contigo, assim, eu me identifico muito com essa tua fala. A gente, essa semana, inclusive, a gente revisou a missão, visão e valores da Sellers, né? A gente ciclicamente tem feito isso, né? E agora foi um ciclo de revisão. E uma das coisas que para mim sempre ficou para mim, é uma crença minha muito forte, é a permissão ao erro, Sim, né? sem dúvida. Cara, e isso está escrito no nosso valor, né? Um dos valores que a gente tem é permitir o erro, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem de uma cultura que o erro, às vezes, ele é tão condenado que ele é escondido, Sim, né? Ele é escondido e isso é muito prejudicial para o negócio, né? E quando tu permite o erro, tu entende que tudo é uma questão de melhoria contínua, exatamente. né? Cara, eu É, vou executar, cara, tudo bem, executa, vamos ver o que vai é, acontecer. Errou? Tá bom, onde é que a gente errou? é. Vamos melhorar.
né? E assim, o errar, ele tem que fazer parte, ele tem que ser entendido como base, porque na minha crença, isso acaba gerando o quê? A permissão à comunicação, Sim, né? sim. Ao feedback, a tudo isso, assim. E quando tu comentou lá no início que um dos fatores que tu entendia como fundamentais para um profissional de sucesso era, tu colocou isso como uma visão tua, que era entender o que que a companhia queria e como a gente poderia criar soluções para aqueles desafios, né? E quando a gente está vinculado a isso, quase como um intraempreendedor, né? Tipo, deixa eu ver o que que é e deixa eu tentar propor algo. Se a companhia ela te traz uma barreira muito grande a errar, Exato. dificilmente a tua colaboração vai ser tão transparente e Exatamente. cristalina, né? É. Tu consegue ver isso também no teu tipo de liderança? Sim. Eu acho que o erro, ele faz parte. Ele faz Total, parte do aprendizado, total. né, ele faz parte da tentativa, ele faz parte do empreendedorismo, então, e o erro ele gera aprendizado, né, e o aprendizado é importante para você evoluir. Então eu tenho muito essa conversa com o meu time também. Eu deixo sempre meu time muito à vontade de falar: "Deu errado? Tudo bem, vamos entender o que deu errado". Mas eu sempre falo: "Olha, eu não quero entender aqui o culpado, não é meu ponto aqui. Mas me explica, o que aconteceu? Né? Aonde a gente errou? Mas aonde a gente errou, não no sentido de falar, saber quem errou, Uhum, mas uhum, por que errou. uhum. Né? E uma vez que errou, o que a gente pode fazer para da próxima vez isso não acontecer? Né? Qual é o aprendizado que isso retroalimenta a sua gestão ou o seu trabalho? Então, eu vou muito nessa linha e faz parte. Né? A gente erra, todo mundo erra, O tempo inteiro. a vida inteira, mas a transparência para mim também é a moeda fundamental para isso. Né? Cara, e assim, tu falou ali sobre microgerenciamento e tal, e tipo de liderança. Eu comecei a ser líder muito jovem e, por óbvio, que errei muito, É, né? E erro até hoje, né? Erro até hoje, mas assim, errei muito. E uma dos erros que eu talvez tivesse no passado mais críticos, esses tempos, agora, recentemente, mandei uma, um formulário de pesquisa para algumas pessoas assim da minha rede de relacionamento para entender pontos fortes, fracos, né, e uhum, tudo mais. E mandei para alguns ex-liderados assim. E aí foi legal ver assim que uma das coisas que eu entendia como fragilidade do passado, né, que propositalmente eu botei para esse grupo, era delegar demais, aham, né? E isso, cara, eu consegui resolver depois que eu fiz uma formação em liderança situacional, que vai muito nessa linha que você é, falou. Às vezes a gente quer delegar demais para quem é sênior, delegar demais para quem é júnior, tu gera uma insegurança na também. pessoa porque ela não sabe o que fazer, É, ela não anda. E às vezes tu quer fazer microgerenciamento com quem é sênior, a é, pessoa vai falar assim, cara, esse cara não vai me deixar é isso. trabalhar, É, né? Então, assim, entender aonde aplicar e como aplicar faz toda a diferença, né? exatamente. E para mim também, só complementando esse seu ponto, César, acho que a gente precisa adaptar a nossa liderança, né, ao estilo de cada um, mas também, né, às vezes quando você muda de ambiente de trabalho, empresa ou até país, né, você também precisa se adaptar como líder àquela cultura em que você está entrando, Uhum. né, e obviamente mantendo a sua essência, mas como você se adapta também àquele ambiente, né. Só fazendo um parênteses, assim, eu tive uma experiência profissional na minha vida que foi a mais desafiadora, assim, sem dúvida do ponto de Cuba. vista pessoal, que foi trabalhar em Cuba. E como que você, né, passa a ser líder num país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente. Então, acho que quando você chega num ambiente novo também, é muito importante primeiro entender a dinâmica dali, né, entender quais são os valores, como a coisa funciona naquele ambiente, para você construir em cima, né. Aí sim você dá a sua cara, assim você conseguir colocar a sua impressão. Mas acho que esse mapeamento, né, do ambiente em que você está, é o primeiro passo também, né. Foi difícil? Teve desafios, assim, grandes pelo menos na tua chegada lá? Muitos, muitos. Primeiro que é um país que acho que todo mundo sempre tem um imaginário, né, sobre Tem, o que é Cuba, né, culturalmente, politicamente, economicamente, acho que é um país muito diferente da nossa realidade. sem dúvida. Então, o primeiro desafio foi entender aquela realidade,
né? Foi entender como que é a característica daquele país. Então, eu estudei a história do país para chegar sabendo Sim. Onde estava é, pisando. onde estava pisando, né? Qual foi a história para o país chegar aonde está hoje. Então, eu estudei muito da história, assisti documentário, né, para entender o que levou a ser o que é hoje. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender justamente os valores das pessoas, né? Quais são os valores sociais, quais são os valores culturais, né? Como que é a hierarquia, como que você lida, né, com situações de conflito. Então, tudo isso passa, obviamente, pelo background cultural, né? Então, meus primeiros momentos foram muito fazer um diagnóstico, sabe? Uhum, Mapear uhum. o ambiente onde eu estava pisando, né? E o que é mais desafiador para mim é, você não pode chegar com julgamento, Sem dúvida. porque você é o estrangeiro ali, né? E não só Cuba, mas qualquer país. Uhum, uhum. Você é o estranho ali daquele lugar, né? Então, quando você vai para uma cultura diferente, tem coisas que você olha no primeiro momento e fala, nossa, faz o menor sentido isso, né? É errado isso. Mas você está olhando com a sua lente. Você está olhando com a ótica do país de onde você veio. Uhum. E não necessariamente o que você acha errado ou que você julga está desalinhado aos valores, de fato é errado ou de fato está desalinhado aos valores daquele ecossistema em que você está. Então, tirar esse seu pré-julgamento que é feito com base na sua trajetória é um desafio grande, mas é fundamental para você entender como as coisas funcionam e aí sim você imprimir a sua cara ali, né? Quando eu vi isso na tua trajetória, eu falei, pô, deve ter sido bem tranquilo trabalhar com tabaco na terra do tabaco, né? É. Mas tem um desafio grande, tem um desafio pelo ecossistema, né? Tem um desafio, e eu peguei a época de pandemia também. Nossa. E a gente falou de trabalhar híbrido, né? Durante um tempo, o país estava com as fronteiras fechadas. O meu início na posição, eu fiquei 4 meses sem conseguir viajar, porque as fronteiras estavam fechadas. E trabalhando remoto, né? A conexão funcionou super Daqui ou bem, de lá? do Brasil para lá. Entendi. Então, foi um super desafio de liderança, porque como você consegue iniciar uma trajetória como gestor de uma equipe que você nunca viu, Uma cultura completamente de um diferente. país em que você nunca pisou, de uma cultura que você não entende, de uma língua que você não fala muito bem, né? E 100% online. Então, teve um desafio a mais aí, que foi o momento também, que foi super difícil, né? Muito legal. Eduardo, cara, a gente podia ficar mais uma hora aqui tranquilo. Vamos deixar já um gostinho de quero mais para Boa, vamos sim. um próximo assunto. Gostou? Muito, foi um prazer, adorei. Legal, Muito legal. legal, a conversa foi ótima. Pra gente também. Cara, deixa eu primeiro, assim, te agradecer demais por ter estado aqui com a gente, ter dividido a tua experiência, ter dividido a tua visão. Tenho certeza, a gente recebe bastante feedback depois dos nossos, alguns ouvintes, né? Uhum. Alguns vêm, né? Hoje é estranho isso, Eduardo, porque Ah, esses tempos eu fui fazer uma palestra num evento de trade marketing e tal. E aí, no final da palestra, um tempo depois, a pessoa veio e falou assim, cara, quando você tava falando, eu fiquei assim, pô, mas eu conheço essa voz, cara. Eu é. conheço essa voz, pô, e tal. Depois aqui caindo, que eu falei, pô, cara, é do Sellers Cast lá que eu Associou, coloco no né? carro. É E isso, aí, é isso ele mesmo. não escuta, não, É, não vê, é. né? Aí associa. Então, assim, a gente tem bastante gente que dá feedback legal. E principalmente, assim, dessa história, né? Como é que foi essa construção do profissional que chegou aqui. A tua história é muito legal, cara. Legal. Parabéns, assim. Obrigado. Fiquei bastante feliz de estar contigo aqui hoje. Obrigado pelo convite. E, pô, quero te deixar aberto aí pra, né, dar o teu recado final aí pra nossa audiência. Enfim, pra te achar aí, LinkedIn, pode ser? Como é que o Pode, pessoal te claro, acha aí? claro. Fica à Primeiro, vontade. para quem assistiu a gente aí, ou ouviu, né? Obrigado pelo tempo, pela audiência, né? E quem quiser se conectar, Eduardo Abrita, Abrita com 2 T's, esse é o meu LinkedIn. Eu tenho o maior prazer de me conectar, sempre procurar, conversar. Estou sempre à disposição aí para poder falar. É 2 T's e 2 B's ou um Não, só B? 2 T's. 2 E um B. T's. Tá bom, fechou. Isso. Pessoal,
Mais uma vez, assim, obrigado por quem nos acompanhou aqui até o final. Você acha aí que esse conteúdo, que esse bate-papo pode gerar valor para mais alguém da tua rede de relacionamento, não deixa para depois, compartilha agora. Manda aí que, de repente, essa mensagem aqui, a história do Eduardo, pode estar ajudando, né, alguém, ou dando um insight, ou dando uma luz aí para que essa pessoa possa gerar mais valor aí na sua trilha profissional. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Sellers, entra lá, né, no sellers.com.br, né, o Sellers Cast, ele acaba sendo patrocinado pela própria Sellers, né, que é a plataforma de gestão e conexão entre o canal entre a indústria e o canal de distribuição, toda essa digitalização da Sales Journey, da jornada de vendas. Então, para quem quiser entender um pouco mais como a Sellers pode gerar valor aí na tua empresa, entra lá no nosso site, que o nosso time de vendas vai ficar muito feliz em poder te responder e te apresentar as nossas soluções. Beleza? Obrigado e até o próximo Sellers Cast.